Vamos lá, então. Boa noite. Aqui no chat. Legal. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui hoje, a aula de hoje, nós vamos falar como fazer o diagnóstico de riscos psicossociais. O tema está aí batendo na porta das nossas empresas. O que é esses riscos psicossociais? O que que a gente tem que fazer? Tem muito tabu, muitas questões aí envolvidas. E aqui a ideia minha é trazer a informação, né, de forma bem didática para vocês, né, tentar de uma forma que haja uma segurança no que fazer. Então aqui eu coloco um pouco da minha experiência, quem sou eu, né, quem é a Isabela, que está falando sobre isso. Além de sócia fundadora do escritório Alonso Pistum e Consultoria, que é um escritório que nasce com o propósito de trabalhar com empresas voltadas à prevenção de riscos trabalhistas, tá? Eu sou uma estudiosa do assunto. Eu saio da faculdade em 2005 com uma monografia sobre isso, como construir ambientes de trabalhos mais saudáveis e produtivos. E aí eu venho desde então, desde 2005, carregando experiências, né, dentro de empresas, para como a gente mitiga isso, como a gente trabalha a reputação, como a gente afasta as ações trabalhistas, que era antes o que chamava mais atenção das empresas, né? Até a gente ter essas legislações mais modernas que vêm olhar para essas questões. Então, eu sou uma especialista, uma consultora especialista em gestão ética, SG, trabalho muito com SG, eu falo que eu sou o S do SG, né, que é o social, onde são as pessoas, e uma sustentabilidade com atuação estratégica e implementação da NR1 desde sempre, né? Porque quando a gente fala em gestão trabalhista, gestão de risco trabalhista, a gente está falando na prevenção desses riscos psicossociais como um todo. Hoje eu ocupo também o cargo de vice-presidente da Comissão do Pacto Global aqui da OAB Paraná. A nossa OAB tem uma atuação bem forte e estratégica em relação à jornada de sustentabilidade e levar essas práticas para a advocacia, então eu estou nessa frente. E sou líder aqui no Paraná da plataforma de comunicação e engajamento do Pacto Global da ONU Brasil, que também tem a ideia, esse objetivo de engajar as empresas é, através da comunicação para um movimento de sustentabilidade, para que a gente tenha as ações necessárias. Então, eu tenho uma sólida experiência e vivência na área de recursos humanos. Além disso, eu tive uma empresa de recursos humanos por 6 anos, que trabalhava com consultoria e recrutamento e seleção. E aí, dessa empresa que eu fui fazer um MBA em gestão do valor humano nos negócios, que me conectou com indicadores, né, métricas, que é isso que é muito a NR1 traz de novo, né, essas questões de materialidade. E aí, com essa visão, a gente tem um escritório, tá? Tem eu, tenho mais uma sócia, a Juliana, tem outro sócio que é o Gabriel, e mais dois advogados e dois administrativos que trabalham conosco, que a gente trabalha com esses princípios, né? Nós somos especialistas em gestão de pessoas, nós temos muito esse foco na área, de gestão mesmo de pessoas, e trabalhamos com a questão da conformidade legal, que é prevenção e resolução de litígios, né, condução de demandas judiciais, ações, né, administrativas, fiscalizações do Ministério Público, toda essa parte aí de legalidade. A gente acredita na coerência entre discurso e prática como uma prática de gestão necessária para se garantir uma segurança reputacional, tá? E também de desenvolvimento de cultura e do negócio como um todo. Então, a gente tem esse princípio e a gente acredita no engajamento pela transparência, aonde os colaboradores, acionistas e clientes e parceiros e governos e a sociedade têm uma relação clara, né? Tem a questão da documentação, bem documentada, e o consultivo, que é a consultoria jurídica especializada e focada em soluções personalizadas de pessoas. E meu WhatsApp está desligado aqui, que eu vou desligar, que não vai dar certo, né? Vocês assistirem a aula com Plim Plim. Voltei. Desculpa, mas não ia dar certo, né? Vocês assistirem a aula, ninguém merece. A apresentação parou, né? Aqui. Ninguém merece assistir aula com barulho de WhatsApp. Voltando. Então, o consultivo é onde a gente faz essas soluções estratégicas, personalizadas, né? Da Mônica, que vem muito a sua experiência com a gestão de risco psicossocial.
E a sustentabilidade corporativa, onde eu estou à frente também aqui no escritório, que é uma consultoria especializada. A gente responde questionário, cria políticas, constrói indicadores, monta relatórios, auxilia na construção de comunicação estratégica. Então, todo esse trabalho. Pois bem, né? Contando quem sou eu, o que que a gente faz, o que que vocês podem contar com a gente. A gente volta a falar aqui da NR1. É uma norma que foi atualizada, né, recentemente, no final do ano passado. E começou a valer já esse ano, sim, ela está valendo a NR1, só que agora a gente tem um prazo, né? Começou a valer dia 26 de maio de 2025 e 25 e nós temos até maio de 2026 para nos adequar. Eu falo que esse período que a gente tem é um período muito rico, que a gente tem para fazer o trabalho, o dever de casa, que para fazer o exercício, ver o que que faz sentido para o nosso negócio, o que que não faz sentido para o nosso negócio. É o momento que a gente tem para experimentar e a gente mapear, cuidar do que a gente está comunicando, como que a gente está fazendo, porque depois não vai ter esse tempo, né? Aí já vamos estar passíveis a questões de fiscalização, multas. É uma norma que ela não vem sozinha. A gente tem uma estrutura legal que vem provocando todo esse movimento legislativo. Ela, é, ela exige uma análise muito profunda para saber o que deve ser feito. É uma norma que obriga mesmo a análise de cultura organizacional. A gente trata de questões subjetivas que até pouco tempo a gente não era muito familiarizado em metrificar essas relações. Tanto que eu fiz o MBA, acho que eu terminei esse MBA em 2014 e poucas as métricas são as mesmas que a gente vai encontrar no GRI, que é uma referência, na ISO 45.000, que trata da gestão de risco psicossocial também, são as mesmas métricas, mas a gente não pouco usada dentro das estruturas das empresas. Então, aqui eu vejo que é uma análise desse risco, depende sim de profissionais especializados para fazer essa análise técnica, não deixar só internamente na empresa, que para poder ser uma análise que faça sentido para aquela organização e seja possível reconhecer aquilo que precisa ser feito ou aquilo que já está acontecendo dentro da empresa. E aqui, em relação às outras normas e diretrizes, é, a gente tem como parâmetro, né, normas que já estão aí rodando. Então, a gente pode usar o GRI, que nem eu falei, é a referência assim, para relatórios de sustentabilidade, que tem um capítulo que trata dos riscos à saúde ocupacional. A gente tem a ISO 45003, que é a ISO, a primeira norma internacional focada exclusivamente em riscos psicossociais. Então, ela também pode nos dar essa base do que fazer, o que pode ser feito, e é com ela, com base nela, que eu tenho construído as estruturas para os clientes fazerem essa análise, esse diagnóstico, tá? E a gente tem a ISO também PR 2030, que é a norma ISO que trata do ESG, né? Que trata dos três eixos dentro de uma gestão de empresas, que é o environment, que é o E, ambiental, o S, é o social, que são as pessoas. Então, a gente está falando todas as pessoas ouvindo a ONU, a gente aqui inclui especificamente a NR1. E o G, que é a governança, é onde a gente traz a documentação, a estrutura, as políticas, como que a gente avalia os indicadores, para a gente ter essas materialidades e a veracidade dessas informações. E dentro do campo legal da legislação brasileira, a gente tem umas sequências de leis que vêm vindo e tratando desse assunto, impondo a nós um olhar para essas questões. Então, a gente tem a primeira norma que a gente pode falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que protege os dados pessoais dos trabalhadores. Tá? Tô só aqui minhas orientações aqui, o pessoal que tá me ajudando, e eu desliguei o WhatsApp aqui, mas tá tudo certo. Desculpa aí, pessoal. Exige consentimento, a LGPD exige consentimento e transparência e tratamento de informações com programas de apoio psicológicos e avaliações internas. Então, todo esse trabalho da NR1 e as pessoas que estão envolvidas devem respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui é um ponto sensível, porque algumas empresas
ainda não estão nem adequadas à LGPD, infelizmente, né? Então é um momento que mais uma forçação a olhar para essas questões e formalidades. Em 2021, a gente teve a atualização da NR 17, aonde ela trata de ergonomia e ela coloca condições e características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, ali é mais uma norma que já vem fazer com que as empresas olhem para essas questões psicoemocionais. Em 2022, a gente tem a Lei 14.457 de 2022, que é o programa Emprega Mais Mulheres. Essa norma aqui, até o pessoal, se quiserem colocar no chat da onde vocês são e qual a ocupação que vocês têm hoje, seria legal até para a gente se comunicar e saber que troca, assim, até onde que eu posso saber o que vocês estão familiarizados, o que eu preciso explicar um pouquinho melhor. E se vocês não entenderem alguma coisa, fiquem bem à vontade de trazer aqui perguntas. Ó, Isabela, o que seria isso? Isso eu não entendi, que às vezes a pergunta de um é de outro, e aqui a gente tá, tô realmente aberta para levar a vocês essas informações e a gente sair com o entendimento que vocês precisam. Então, essa lei, que a gente chama de Programa Prega Mais Mulheres, ela tem uma parte muito grande que é de caráter facultativo, que ela traz conceitos de flexibilidade para o trabalho. Então, ela traz flexibilização de jornada para pais e mães, ela traz o conceito de parentalidade, que o cuidado, ó, o cuidado está vinculado a entidade familiar, não só a mulher, a mãe, entendeu? Ela vem mexer com isso, mas são recomendações e uma possibilidade da empresa se flexibilizar e com segurança jurídica, né? Porque até então a gente tinha algumas empresas que dependiam de um acordo coletivo com o sindicato, porque senão acaba virando até um passivo trabalhista, uma boa vontade de uma flexibilização ali no ambiente de trabalho. É, tem também a questão de que é obrigatório dentro dessa lei. Então, ela vem a maior parte delas são recomendações, conceitos de flexibilidade, parentalidade, auxílio creche, que ela vem abrir, mas ela tem no final dela um caráter obrigatório, a obrigação das empresas que têm CIPA a olharem para as questões de violência e assédio no ambiente de trabalho, dando treinamento para todos os empregados, independente do nível hierárquico. Aí é um ponto que eu vejo bem interessante, porque ela traz para toda a organização, né? Então eu tenho que chegar no alto escalão, dar informação e passar para todo mundo. E para todos, eu tenho que ter isso documentado, tá? E esse treinamento deve ocorrer anualmente. Na prática, aconteceu muito, né? O ano passado, a gente deu muito treinamento em relação a essa questão em empresas, tivemos muito retorno positivo, porque quando você passa a informação para o coletivo, um começa a olhar o outro e perceber o comportamento do outro, se não é tão adequado, para cuidar do meu, enfim, eu sei que aquilo ali eu passo uma informação para todo mundo. Então, isso funciona muito bem, esse tipo de treinamento. E essa lei foi bem feliz nesse ponto, sabe? E também tem um canal para receber essas denúncias e tem uma política de combate a assédio e violência no ambiente de trabalho. Então, isso é obrigatório para todas as empresas que têm CIPA, já era independente da NR1. Então, isso agora tem que ser sistematizado para reportar ali a NR1, mostrar que a empresa está cumprindo essa legislação. Em 2023, a gente tem a norma, a NR5, né, a norma regulamentadora número 5, que vem trabalhar na CIPA a obrigação de atuar de forma preventiva em relação ao assédio e violência no ambiente de trabalho. Então, a CIPA passa a ser chamada CIPA mais A, Comissão Interna de Prevenção, Acidente e Assédio no Trabalho. Ela recebe essa atribuição, que é muito relevante para esse contexto, né? Então, os empregados da CIPA que estão lá com essa obrigação, eles também vão ter que olhar para isso. Então, vem mexer, sim, numa questão estrutural dentro da empresa e tem mexido. Aí a gente tem a Lei 14.831 de 2024, que é uma lei aonde o governo federal cria o certificado de empresa promotora de saúde mental. Ele pega as diretrizes da ISO 45001 e 45003
traz para essa legislação e fala, ó, as empresas que estão se adequando, elas vão ser beneficiadas. E aí ele tem os critérios, a cada 2 anos, a empresa é avaliada e ela recebe esse certificado, de empresa que está tendo boas práticas em relação à saúde mental dos seus trabalhadores. Tá? Daí tem ali as condições de como aplicar esse questionário, e ela receber esse certificado, e ela tem alguns benefícios em relação até ao BNDES, enfim, tá amadurecendo esse processo. E aí a gente tem também a lei de transparência salarial, o pessoal da área de recursos humanos aqui, gestão de pessoas que estiverem presente, é uma lei que deu muito o que falar o ano passado, onde as empresas tiveram que ter a cada 6 meses agora essa obrigação de reportar suas informações em relação à remuneração e gênero e funções e cargos de lideranças dentro da estrutura do e-social e aí do portal, né, do empregador, dentro do sistema do governo, e o governo gera esse relatório que as empresas são obrigadas a dar publicidade em seus meios de comunicação. No seu site está lá, então se pesquisar, tem deixado bem escondidinho, geralmente, mas a ideia do governo é deixar dado publicidade, se for autuado, já tive um caso, uma empresa que colocou bem no rodapé, ela foi autuada e teve que mudar o local desse relatório para que seja dado publicidade. E aí vem um campo neles que tem as políticas que a empresa tem para tratar esses números que ela evidencia. Então, é um cliente que a gente atendeu, um exemplo é uma indústria, então a maioria da força de trabalho é masculina, é inerente daquela prática. Enfim, e aí o que que ela está fazendo para trabalhar com essas questões é ter uma política de parentalidade, aonde ela também conceda benefícios para cuidado dos seus empregados, que aí ela vem, né, os cargos de lideranças administrativos, ela vem trabalhando para fortalecer as ocorrências femininas, que tem um espaço ali naquele ambiente. Enfim, então a gente tem uma série de leis que estão falando de risco psicossocial. E aí agora a gente vai ter que sistematizar essas obrigações legais e entender mais um pouco sobre esses riscos. Então nós vamos precisar, assim, dos psicanalistas, vamos precisar dos psicólogos, né? Que a gente tem duas, a Érica e a Maria, que já se identificaram aqui no chat, para nos ajudar a entender e trabalhar isso dentro do ambiente de trabalho. Porque tem coisas que não são inerentes daquele ambiente, correto, né? Tem coisas que as pessoas estão fora do ambiente, estão sofrendo estímulos, vivências que podem provocar alguma doença, mental. E não necessariamente o ambiente de trabalho. Então, o empregador, nesse contexto, ele vai ter que fazer uma gestão, ele vai ter que fazer um diagnóstico para fazer uma gestão e mostrar para que aquele ambiente ele tem os devidos cuidados para não adoecer as pessoas. E se tiver um caso de adoecimento, ele consiga se defender da responsabilidade dele de não ter provocado isso dentro do ambiente de trabalho. Se ele não tiver essa estrutura, a tendência é que a responsabilidade recaia sobre ele. E esse é o ponto muito delicado para as empresas. E isso vai ter o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, aonde após o diagnóstico vai ter que constar esse risco, é onde vai determinar o vínculo daquele adoecimento com o trabalho ou não. Tá? Aqui as consequências graves, né? A não conformidades aos riscos, eu vejo que a principal risco é a empresa ter que assumir responsabilidades que não são suas, que às vezes a empresa está fazendo, ela tem um cuidado, ela tem uma empresa, um ambiente saudável, mas ela não faz essa gestão. Se tiver uma ocorrência, ela pode ser responsabilizada por isso. Então o risco é alto, né? É muito subjetivo, muito aberto diante desses números alarmantes que a gente tem em relação de afastamentos por conta de saúde mental, né? É uma coisa crescente exponencialmente. Então, tá em todos os lugares e a gente tem que ver como o ambiente de trabalho tá olhando para isso de uma forma preventiva. Essa é a questão. Que as consequências são graves e financeiras, reputacionais e jurídicas.
aqui, né? Prevenir, então, nesse contexto, prevenir é muito estratégico. É importante a gente provocar posturas que sejam preventivas, não só as reativas, né? Porque quando estoura uma situação de saúde mental, o que vai defender a empresa, demonstrar que ela agiu corretamente, foi o que ela fez ao longo do tempo anteriormente a essa situação, essa ocorrência, né? Se vocês conseguiram entender aqui. Então, adotar uma postura preventiva, ela, além de evitar as penalidades, os riscos envolvidos, ela também promove um ambiente saudável e produtivo. Porque quando a gente já estourou, né? Teve a situação lá de uma ocorrência de uma pessoa que adoeceu naquele ambiente, teve muitas perdas que aconteceram para aquela organização anteriormente. A gente vai ter provavelmente uma taxa de rotatividade alta, que é custo para contratar e treinar. A gente vai ter pessoas pouco engajadas, uma dificuldade de comunicação interna, número alto de conflitos. E esses são os indicadores esses são alguns dos indicadores que evidenciam aquela estrutura, aquele ambiente está doente, está tóxico, né? Então, que deve promover ter alguma intervenção. A fiscalização vai ser realizada de forma planejada, né, ou por denúncias pelo Ministério, ao Ministério do Trabalho, Emprego, ou na Procuradoria do Trabalho, ou na Delegacia Regional do Trabalho. Então, a gente vê muito isso, tá? De funcionários, empregados que estão insatisfeitos vão lá fazer uma denúncia, aí vem a fiscalização na empresa e aí a empresa, com a fiscalização, ela tem que responder, mostrar o que tem. Aí às vezes ela consegue fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC, que a gente chama, que ela vai ter prazo para cumprir. Aí ela tem que prestar contas naquele processo administrativo para mostrar que ela está evoluindo, o que ela está fazendo, quem são os profissionais que ela contratou, quanto que ela investiu nisso, que resultado que ela obteve. E aí, para não sofrer uma multa. Aí essas multas podem chegar a até interdição do negócio, ou, de acordo com a NR 28, as multas por descumprimento especificamente da NR 1 variam entre 2.396,35 a 6.708 reais, podendo ser maior em caso de reincidência ou fraude. Então não é barato, tá? Isso aqui é por empregado. É um problema aí que a gente tem, um desafio, um problema, vamos dizer assim, é um problema de um lado, mas com uma lei que vem obrigar as empresas brasileiras a olharem para isso de uma forma estratégica de ação. É uma legislação moderna do ponto de vista global, assim, ela vem com uma forma de pressão bem forte, e ela vem também com uma forma vamos dizer assim, do governo, né, ver, ó, a situação, a sociedade está doente. Olha os números que nós temos. Nós precisamos transferir essa responsabilidade para o ambiente de trabalho, porque a gente não suporta esse número de afastamentos dentro do INSS por questões de saúde mental. Então, vamos ter que olhar de forma sistêmica para essa situação. E o papel do diagnóstico vai além de identificar problemas. Ele consiste num exercício de reconhecer o cenário atual e apontar o cenário ideal. E aí a gente vai fazer o caminhar, né? Identificando dessa maneira as reais oportunidades para a gente criar um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e produtivo e saber o que precisa ser feito, né? A gente, aqui, essa frase aqui é do Juliano Scussel, que é o designer organizacional que a gente trabalha aqui no escritório, né? Eu sou a parte legal e ele vem a parte comportamental, a parte de trazer dentro das políticas ações que envolvam e organizam melhor as empresas para a ação. E a gente tem visto muito aí, não sei se você acredito que vocês também na internet, muitos especialistas no assunto, ai, compre aqui, regularize sua empresa em uma semana, em 15 dias, em um mês. Eu vejo que isso é tipo, uma venda muito frágil e uma promessa pouco provável para as empresas conseguir isso, sabe? Porque é um exercício que a empresa tem que fazer de olhar para dentro primeiro de tudo. E esse exercício ele não pode ser a toque de caixa para gerar uma transformação real. Eu fiquei muito feliz que teve essa revisão da legislação para dar esse prazo de um ano para amadurecer essa questão, para as empresas terem tempo de olhar, refletir e entender o que precisam fazer, não sair fazendo. Porque senão o que vai acontecer é sair fazendo, elas podem até aumentar o seu próprio risco psicossocial em fazer coisas que
não são o que precisam, chamar a atenção na hora errada de um problema que pode haver uma intervenção mais estratégica, mais pontual num determinado momento. Enfim, ela precisa desse amadurecimento, desse olhar para o diagnóstico, fazer um diagnóstico muito bem feito. Vale sim investir o tempo. Se você tem, a gente pensar que a gente tem aí 10 meses, vamos dizer, para fazer a implementação, 3 meses de diagnóstico. É isso que eu estou levando nas empresas. 3 meses para a gente olhar para os números, decantar eles, entender o que que pode ser feito, testar. Ó, vamos testar essa aqui, não está funcionando bem, falta essa parte. Precisamos de mais uma entrevista para entender melhor essa área. E aí você vai construindo o teu diagnóstico com muita cautela, avaliando esse ambiente, identificando os pontos fortes de melhoria e oportunidade, tá? Isso eu vejo como muito importante para a gente começar pelo aquilo que já está forte e também identificar aonde estão as vulnerabilidades para a gente olhar com muito cuidado para elas, entender qual que é o plano de ação que cabe para aquela ocorrência, se cabe a comunicação para todos os colaboradores, a ANR fala que a gente tem que saber dos colaboradores o que que eles identificam e enxergam de risco psicossocial. Então, já vai fazer uma pesquisa com eles para identificar isso. E aí, com base nessas respostas, a gente fazer um plano de ação com muita cautela. Tá? E aí, a implementação dessas ações deve ser planejada, estruturada, ter critérios para medição, entender a complexidade, e avaliar aquilo que consegue gerar. Isso aqui eu espero um resultado rápido, isso aqui não, isso aqui é longo prazo. Ter essas diferenças de tempo para não gerar frustração, tá? Porque o monitoramento ele vai ser algo contínuo. E aí a NR1 ela vai ser um ciclo nessa adequação. Ela vai ser um ciclo contínuo implementado na sua empresa. Então, nesse momento, se você achar que é importante 6 meses de diagnóstico, vai 6 meses com paz no coração. Se você entender que eu preciso de mais um tempo, segue. O importante é que dia 26 de maio você tenha um plano de ação, tá? De 2026 estruturado e com essa clareza daquilo que você precisa. Então, realmente o diagnóstico é o ponto que vai demandar, principalmente nesse primeiro momento que a gente está precisando entender as nossas organizações, entender que legislações a gente está impactada, que ela já impacta no nosso negócio. Aqui um exemplo, que nem empresas que trabalham com petróleo, né? Ali a Petrobras, elas já têm uma ANR que obriga elas a olharem para essas questões de gestão de risco psicossocial. Então, ela já tem uma estrutura. Ela já está. Até uma Petrobras é uma empresa que a gente tem como referência para olhar para essa questão. Tem trabalhador em altura. Então vamos ver o que que esses trabalhadores em alturas a gente está fazendo aqui dentro da empresa. O que está conecta com a NR1? O que está funcionando? Podemos passar para os demais? Opa, nem dos trabalhadores, já aconteceu essa semana eu atendi. Semana passada, né, já segunda, que eu atendi na quinta-feira, precisamente, a empresa que já tem trabalhadores em altura, ela tem que atender ali a questão da gestão de risco psicossocial para esses trabalhadores poderem exercer sua função, mas não está de uma forma que está colocada, é muito simples, singela, e ali não está abraçando a NR1. Olha só, gente. E aí a gente vai ter que melhorar, inclusive, dessa área que trabalha em altura, que foi identificada uma fragilidade. E aí tentar multiplicar para dentro da organização, adaptar de acordo com as outras áreas. Porque quanto menos, eu gosto muito de trabalhar nas empresas com a ideia de menos é mais. Porque tudo que a gente cria dentro da empresa, a gente tem que monitorar para ver se aquilo está dando certo, se aquilo está tendo um efeito legal. Então, criar coisas que realmente vão gerar o resultado que a gente precisa, e isso tem que ter um tempo de avaliação. Então, se a gente consegue aproveitar ações de uma área para outra, formas de monitoramento, sempre é bem rico, sabe? Essas trocas, essas ações. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário do que eu falei até agora? Se quiser abrir câmera, o microfone, o chat. Então, enquanto não, vou continuar. Então, aqui a gente entra assim no planejamento, né? Então, assim, eu divido os riscos psicossociais em 4 etapas.
Então, na primeira etapa, a gente vai falar do planejamento. Então, a gente vai escolher nesse momento inicial quem. Opa, temos ali uma pergunta, vamos ver. A psicanálise pode atuar em R1? Érica, eu entendo que sim. Eu entendo que todo que tem o conhecimento da questão do indivíduo, ele vem contribuir aqui na gestão de risco psicossocial. Aí aqui eu não tenho muito contato com a psicanálise, tá? Não é uma terapia que eu já tenha feito. Só tive um amigo que fez, alguns amigos que fazem, fizeram, que gostam, inclusive a conexão com o ambiente de trabalho, com o trabalho, né? Esse é o ponto. A gente vai ter que. Eu vejo assim que os profissionais da psicologia, da psicanálise, os psiquiatras, é, eles vão ser importantes quando eles conseguem fazer a distinção daquilo que vem do ambiente externo, do ambiente familiar e daquilo que vem da relação de trabalho. Entendeu? Esse é o ponto. As empresas vão precisar contratar os profissionais para olhar para os seus empregados, né, e saber ali aonde que está o risco daquelas atividades que ele tem, daquela rotina de trabalho, daquela falta de espaço, o espaço que tem para a sua vida pessoal naquele trabalho, pode gerar um dano à sua saúde, seu bem-estar, à sua saúde mental. Tá? Então, esse é onde a gente vai precisar. E aí vamos precisar dos laudos, né? A gente precisa de laudos técnicos, com profissionais aptos, para dizer que aquele ambiente tem risco ou não tem risco. Então, esse é o ponto que a gente vai precisar. E os profissionais também, os indivíduos, né, a pessoa física, também vai precisar desses laudos, né, para dizer que aquele ambiente ou adoeceu ou foi um fator externo. Então, esse é o ponto, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito grave isso, você acusar. E eu vejo muito importante vocês, psicólogos, psiquiatras, estarem aqui se preparando, porque. é, o empregado tá me contando aqui, mas sem saber o histórico dele, eu vejo que o histórico dele, como é que é, o que que a estrutura da empresa está oferecendo. Porque às vezes um diagnóstico que reconheça como uma responsabilidade do trabalho pode acabar com uma empresa, entendeu? Porque você é uma empresa de pequeno porte, principalmente. E isso eu já vi acontecer, a empresa não conseguir se defender, sendo que aí na justiça vai discutir, ele tem uma questão familiar muito séria ali por trás. Teve uma pessoa que passou, que eu tive contato, que tinha um histórico de abuso sexual por trás daquela situação e ela estava projetando aquilo dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é é muito difícil, né? E complexo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado para entender aonde que tá, né? Então, aqui o meu trabalho é ajudar as empresas a construírem as suas políticas para ter uma rotina de trabalho clara, transparente, para ela se defender dessas situações, né, em relação a um laudo que seja testado que tenha, ou ela não conseguir se defender, né, porque pode evidenciar que ela pode ter gerado essa situação e ter que ter essa responsabilidade. É isso que a lei vem dizer, tá? Não sei se eu entendi, entendeu, Érica? Legal. É, Então, definição da equipe responsável. Então, quem são as pessoas que vão trabalhar dentro desse projeto, desse mapeamento de risco, dentro da organização. É importante que essas pessoas tenham um documento que elas tenham responsabilidade em relação às informações que forem tratadas nesse ambiente, né, nessa troca, nessas reuniões, que eles são confidenciais, que ela tem uma obrigação com aquilo, tá? É extremamente importante e relevante isso para, não vazar, enfim, tem questão de confidencialidade, que elas possam agregar aquele valor. Então, eu vou definir uma equipe diversa, de diversas áreas, vai ter um consultor externo, não vai ter o técnico de segurança, vai ter a segurança do trabalho que é externa, no caso aqui da empresa, enfim, montar essa equipe, quem vai ser, e de acordo com a estrutura da organização. Aqui nós estamos em 5 pessoas, em 10 pessoas, eu não tenho um RH, sou eu a gestora, e aí eu tenho
o contador, né, que faz para mim aí as documentações. Aí eu recomendo que você veja uma consultoria externa para te ajudar nesse processo, porque eu tenho ajudado algumas empresas nesses processos, porque você deixar na mão do contador para fazer esse trabalho e ele contratar a empresa que vai fazer um laudo que nem conhece direito o teu negócio, é um risco muito alto para quando você tiver um atestado de saúde mental, você ser obrigado a emitir uma CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. E aí você tem responsabilidade e aí, dentro da CAT, a CAT, ela vai estar vinculada ao PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, aonde vai estar escrito o que eu identifiquei nesse mapeamento de risco, eu vou conectar lá no PGR, e aí, com base no PGR, eu vou ter que emitir a CAT ou não se eu tiver um afastamento pelo INSS. Então, é grave, é sério, tá? As empresas precisam estar atentas. Independente do número de colaboradores, a NR1 está valendo, tá? Ela tem um atestado de isenção que algumas empresas vão conseguir, de acordo com o seu grau de risco, e aí isso tá para ser melhor definido, tá? Então algumas empresas vão conseguir, mas eu acho que vai ser pouquíssimas empresas que vão conseguir essa isenção. Cronograma. E aí, aqui, o que eu tenho feito para as pequenas empresas é uma planilha, porque eu sei que o custo é alto, enfim, a gente, né, a estrutura, para entender alguns pontos que precisam ser gerenciados e ela ter esse controle mensal dos seus riscos psicossociais, para ela falar assim, ó, tem lá maior ocorrência de atestado nesse mês. Opa, o que aconteceu esse mês? Ah, teve um conflito com fulano aqui na empresa. Ah, como é que eu geri esse conflito? Ah, eu geri muito mal esse conflito, eu não fiz nada, fingi que não era comigo e tocou o barco. Ou não, eu interferi, eu fiz isso e aquilo. E você documenta aquilo que você fez. Então, eu estou criando essa planilha para ajudar essas empresas a fazerem essa gestão, sabe? Isso eu estou recebendo bastante dessa demanda e em breve também vou disponibilizar a planilha para o mercado. Cronograma, então estabelecer, no caso da empresa com dispensa do PGR, você mapeia os riscos. Eu acredito que sim, que vai ser isso que a fiscalização vai entender. E aí, assim, você vai entender os teus riscos e vai ver se você precisa de alguma intervenção, daí você faz a intervenção. Ah, aqui eu tenho um problema, ocorrência de assédio, tive ocorrência. Ah, será que eu tenho um canal de escuta, um e-mail para fazer esse canal, uma política que as pessoas podem se comunicar comigo com transparência, com confidencialidade? Aí você vai. Ah, aliás, tá, entendeu? Você vai mapeando e vai você descrevendo o que a empresa vai fazendo ao longo do tempo, tá? Isso é bem importante que eu tenha essa histórico ao longo do tempo para me defender, né? De uma fiscalização e de uma autuação ou de uma denúncia. O cronograma, escolher a metodologia. Então, de acordo com a organização, você vai escolher a metodologia, vai depender do tamanho da empresa, da estrutura, do momento dela, da cultura dela. Então, a metodologia ela pode ser de muitas formas, né? A gente pode usar é, os indicadores, a gente pode usar da GRI, que nem eu já falei, a gente pode usar. é, Dentro das normas ISO que tratam desses assuntos. A gente tem lá o COP, tem os questionários internos. Então, entender ali daquela organização aquilo que seja palpável, começa com menos, vai no que é essencial no primeiro momento, a taxa de turnover, histórico de atestados, é, mapeamento de conflitos internos por área, então vai, treina aí, treinamentos para as lideranças trazerem essas informações, né? Conectar elas ou uma planilha compartilhada para que elas relatem. Aí você vai coletando esses dados e daí você vai criando a tua metodologia, né? Tem um cronograma, estabelecer um cronograma, um checklist detalhado. Então, vou coletar dados até esse período, vou analisar esses documentos, que documentos que eu vou levantar. Então, também ter essa clareza de documentos que eu quero levantar, o que vai ser necessário para esse diagnóstico. E isso tudo eu vou documentando. Aí eu vou coletar todos esses dados. A gente vai entrar numa segunda fase, que é a coleta. Então, um primeiro momento, que nem eu falei assim, eu vou definir quem. Opa, apertei sem querer aqui, desculpa. Em primeiro momento,
Ok. Em primeiro momento eu faço o planejamento, então eu vou definir quem vai ser a equipe, vou definir qual que vai ser a metodologia, o que que é importante para mim de informação, o cronograma que eu defini que eu vou fazer, que documentação que eu vou solicitar e vou mapear dentro da empresa. Aí eu tenho a coleta de dados, onde eu vou aplicar os questionários que eu defini lá no meu modelo, eu vou realizar entrevista, eu vou fazer observação do ambiente de trabalho, vou participar de reuniões, que isso também acontece, né? Eu vou discutir, vou participar de todas as reuniões das lideranças nessa semana. E eu entro como ouvinte, termo de confidencialidade, porque eu faço parte do comitê, enfim, aí vai a estratégia da empresa. Ah, vai ser. Não vamos falar que a gente vai estar pelo comitê, por enquanto, nesse momento. Tem um caso que eu estou atendendo, é dessa maneira. A gente montou o comitê dos riscos psicossociais, todos, bem de inicial, ninguém sabe dentro da organização que a gente está com o comitê montado, e são de áreas diversas do pessoal do comitê. E a gente está participando das reuniões, né, o pessoal interno, das reuniões, sem falar nada para verificar algumas questões de como as pessoas estão se tratando, como que estão sendo os prazos que estão aplicando ali para as entregas dos trabalhos. E a gente está então trazendo para o comitê, onde eu estou facilitando e para a gente identificar ali onde que estão os maiores riscos, como que está sendo a relação com as diretorias. Então, está sendo um trabalho bem interessante. Aí eu criei um formulário e cada um na reunião vai lá, participa com a sua atribuição e também como ouvinte em relação ao mapeamento dos riscos psicossociais. Então, depende sim de apoio da alta administração para uma ação dessa acontecer. E essa empresa está com a vontade de fazer essa análise real desses riscos, que é o que ela quer, o resultado, né? Que é melhorar ali toda a produtividade e engajamento da equipe. Então, a gente analisa documento, indicadores existentes, e aí a gente vai para a fase 3 que é a análise e interpretação, onde a gente traz tudo que foi pesquisado e vai interpretar esses dados, vai entender. E aí, com base nessas informações, que a gente vai fazer uma integração com o PGR, com o PCMSO, tá? Vai depender dessas informações aí para a gente poder avançar. Opa, ai, desculpa. Muito sensível meu mouse. Aqui. Opa. Ah, tá. Aí no último passo, é quase a devolutiva, e é onde a gente vai construir o plano de ação. Então, né, a gente vai, no caso, o comitê dessa empresa que eu contei, tem o comitê, a nossa devolutiva, a gente está agora na coleta de dados, tá? Estamos nessa fase, daí a gente vai entrar na análise e interpretação, e a devolutiva vai ser para a alta administração, tá? Com os executivos, CEOs, né, da empresa, e a gente vai, com base nisso, a gente vai construir o plano de ação com a participação dos executivos ali da empresa para fazer as ações corretivas. A gente vai fazer uma recomendação via comitê, e esse plano de ação vai ser aprovado pela alta administração, e aí a gente vai entender que ações corretivas vão ser feitas, a revisão dessas rotinas trabalhistas e documentação de documentos, que a gente já está percebendo na coleta de dados, a gente acaba já percebendo pontos falhos. Ah, então análise do indicador de turnover de uma área específica. Eu vou ter que incluir aqui nesse plano de ação. Vamos implementar a partir de tal data esse monitoramento de tal maneira. A rede evolutiva em relação a incluir, conectar o plano de ação às atividades da CIPA, né, que nem eu falei no início da aula, que elas têm a obrigação de gestão das ocorrências relacionadas a assédio e violência no trabalho. Então, ela também a gente tem que incluir em relação à área social, para a empresa se reportar nas suas obrigações trabalhistas com segurança jurídica. Uhum. As responsabilidades, né? A gente tem a responsabilidade da empresa, que é organizar esse ambiente, é uma obrigação da empresa, fornecer recursos adequados, estabelecer políticas claras e o compromisso genuíno com a construção de ambientes saudáveis. A gente, hoje, nessa jornada de sustentabilidade, né? Cada vez mais as pessoas estão aumentando o seu nível de consciência, em relação às empresas. Então, o risco psicossocial, ele já é avaliado como um risco reputacional, né? Se eu estou usando aqueles trabalhadores e não respeitando a integridade física deles, e mental,
eu posso estar posso ser exposto na mídia e isso reverberar muito negativamente. E a gente tem os empregados, né, os gestores e os empregados como uns grandes propagadores das nossas marcas, dos nossos negócios, né? Então a gente criar um ambiente mais amigável, é, a gente vai estar fortalecendo eles para estar falando bem dos nossos negócios ali fora da nossa empresa. Isso aí é um ponto pouco ainda aproveitado pelas empresas no geral, olhar para os trabalhadores em relação a isso também. E dentro das responsabilidades aqui, gestores, lideranças, eles têm sim uma obrigação de saber intervir nas ocorrências. Aqui é muito importante que a liderança está preparada para, num sinal de descompasso ali, de uma situação de saúde mental, saber dar o primeiro atendimento. Isso pode fazer a diferença na vida da pessoa, tá? Eu já tenho N casos de relatos que a hora de abordagem inicial faz a diferença. Já soube casos de pessoas que deixaram de se suicidar por conta de uma abordagem de acolhida ali dentro da empresa, no momento de escuta. Então, a gente está falando de coisas muito graves que estão ligadas à vida. E vale lembrar que a NR1 é a norma número um de segurança e saúde no trabalho, né? Então, e ela veio, ela foi criada com foco nas questões de riscos físicos, né? Então, ergonomia, trabalhar, trabalhos que demandem a não podem demandar a degradação física. E agora a gente amplia só essa questão, né? Então, é uma antiga, ela amplia para os riscos psicossociais. E aí o gestor, que ele não estiver preparado e tiver uma situação que envolva ele enquanto liderança, ele pode sim agravar o problema para a empresa e não ter condições de se defender a sua pessoa física, porque nós somos responsáveis também no ambiente de trabalho pelas nossas decisões, né? Então, é muito importante o gestor estar preparado, saber como bem orientar e fazer os encaminhamentos iniciais, gente. Aqui é um ponto que eu deixo que é muito, muito importante, faz muita diferença. Então, treinamento para essas lideranças, para entender as suas obrigações é fundamental. E aí, os colaboradores, no geral, eles têm a responsabilidade de saber de reportar situações inadequadas. Então, cuidar dos seus comportamentos e contribuir para um ambiente de respeito mútuo. Tá? Então, eles têm essa obrigação. Se eles estiverem agindo de uma forma que venha prejudicar esse ambiente, eles cabem ser punidos, tem sanções para isso, tá? Se eles estiverem gerando tumulto, eles causando risco psicossocial, sim, eles podem ser responsabilizados também, tá? A CLT traz no artigo 462 os critérios de responsabilizações dos empregados. Temos também a obrigação, a lei traz, a norma traz, dos empregados participarem do mapeamento desses riscos. Então, eles têm que ser ouvidos via questionário, via entrevistas, e aí a empresa entende qual que é a mais adequada para a sua condição e contexto. Tá? É. Aqui, né, chegando mais ao fim, ver se eu trouxe aqui mais algumas coisas para vocês. E aqui, em relação também, vale colocar que a gente tem normas internacionais que vêm trazer essa questão dos riscos psicossociais. A gente pode falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, que eles trazem critérios ali de ação, que é o ODS 3 que trata de promover a saúde mental e emocional, e tem uma meta, que é a 3.4 específica, que trata de saúde mental. E aí, então, a empresa, atendendo à legislação, ela se conecta com uma diretriz internacional voltada para um desenvolvimento sustentável. Eu tenho muito claro, tá, para mim, na minha experiência profissional, que qualquer jornada de sustentabilidade de uma empresa, ela começa pelas pessoas. Eu não consigo uma jornada, nunca, a gente vê as empresas numa jornada ambiental, tá, mais madura, vamos dizer assim, e uma jornada social mais frágil em relação à cobrança e olhar das pessoas. Nós normalizamos os riscos
psicossociais do nosso ambiente de trabalho. O Brasil, né, bate recorde aí em depressão, em afastamentos aí no mundo em relação a isso. Então agora a gente tem uma obrigação legal de olhar para essa questão. E aí o que eu vejo assim é muito frágil a empresa que está com uma bandeira ambiental muito forte dentro de uma linha de sustentabilidade e ela se coloca dentro da questão do risco psicossocial de uma forma negligente, vamos dizer assim, mais negligente em relação a isso. Tá? Eu vejo que isso ela está se colocando a risco e eu sei de algumas empresas que estão tendo esse comportamento aí e são grandes empresas e agora estão tendo que olhar e dançar diferente e olhar para isso. Então é um movimento coletivo de aprendizagem, né? É muito importante, muito relevante para nós no atual, porque não dá para continuar do jeito que a gente está. E eu queria saber de vocês como que a sua organização está lidando com esses riscos. Que ações estão tomando aí? Se vocês quiserem compartilhar, seria bem legal para a gente trocar uma ideia aqui por aqui hoje. Se quiserem colocar no chat, eu não sei por que saiu minha mão levantada aqui, mas levantei a mão, será que leu? Acho que leu aqui. Alguém quer colocar? Como é que vocês estão fazendo? Quer abrir o microfone? Pode abrir. É para estar aberto. Só vocês mexerem. Querem colocar um pouco de vocês, experiência, como que vocês estão vendo, ou se a empresa de vocês não são, mas como que vocês estão vendo o mercado, como que o setor de vocês está trabalhando em relação a isso. Ver a Juliana aqui. Juliana Fernandes, na verdade está bem confuso. Juliana, a tua empresa, qual que é a tua função hoje? Você pode compartilhar com a gente aqui para a gente eu tentar ajudar nessa confusão aí de vocês, que deve ser de outros? Sim, parece que falta clareza de atuação dos profissionais. Ninguém está sabendo o que é direito isso, né? O que é o risco psicossocial. E aí, nesse processo, o que que eu falo? Vamos começar pelo básico? Vamos começar a olhar como é que está a nossa taxa de turnover? Se tem taxa de turnover? Tem várias empresas que não têm nesse indicador. Vamos ver como está o teu histórico de atestado médico. Eu tenho começado com essas perguntas, e a pessoa fala, histórico de atestado médico? Ah, não sei. Não tenho nem controle desses históricos de atestado médico. Ah, mas eu não posso conter o CID. Tudo bem, não é não é obrigatório, né, mandar, enfim. Mas vamos entender, conversar com a pessoa que entregou o atestado médico. Oi, Isabela. Ó, não vou conseguir abrir a minha câmera, Fica à mas vontade, Juliana. já que você abriu esse espaço, então, igual como eu te disse, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho e eu tenho uma consultoria de RH, né, em gestão de pessoas. Eu estou em Goiás, Goiânia, atendo o Brasil todo, mas participando, inclusive, de muitos grupos, estudando sobre a NR1. Eu observo que é muito confuso, até as próprias diretrizes, parece assim que o que a cartilha que o Ministério lançou ali, com a prática, parece que não está tendo um consenso, assim, não, é o advogado, é o engenheiro, é o psicólogo, quem que realmente vai ser esse responsável, né? Porque quando a gente fala assim, a gente vai mapear esses riscos psicossociais. Aí uma outra questão é, mas qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Porque nós ainda não temos uma ferramenta pronta. Porque até acompanhando essas notícias, não sei se é verdade, mas eu já vi até um caso que o pessoal colocou em um grupo que eu participo, de uma empresa, se eu não me engano, na Bahia, que foi notificada porque venderam para eles um relatório e que esse relatório não é que ele era falso, mas ele não condizia com a realidade da empresa. Porque no meu início mesmo, até eu entender o que era a NR1, eu, enquanto profissional mesmo da área de saúde mental, durante muito tempo eu estava confundindo com a
avaliação psicossocial. Então, depois que eu fui entender que era uma avaliação do ambiente, né? Então, assim, que não era focado no indivíduo. E aí eu Na sempre me prevenção, né? pergunto, tá, isso, tá, mas quando eu vou fazer uma avaliação, eu tenho uma ferramenta validada cientificamente, eu tenho um teste. E como que eu vou realmente validar a minha ferramenta para eu estar levantando esses potenciais riscos? Ó, Eu não então sei se assim, ficou claro, acho que eu não falei ficou, eu achei demais. super boa a tua pergunta, adorei, porque acho que eu vou poder te ajudar nesse momento. Assim, primeiro, é uma questão multidisciplinar, tá? A gente, que nem assim, na área jurídica, o que que a gente tá falando? A NR1, até semana passada, deu uma palestra na OAB, para o escritório de advocacia e tem na NR1, né? Que é nós aqui, escritórios, temos um alto risco psicossocial. Férias, prazo, são coisas bem de desconexão bem complexas. Aí a gente entende que ela é multidisciplinar, tá? Não é, não vai ser um profissional que vai dar. Ela é uma análise do ambiente, então ela vai depender das práticas de gestão que a empresa tem. E aí a empresa vai ter que ser capaz de dizer com clareza quais são suas práticas e que resultados ela obtém com suas práticas. E aí, o que vai definir a validade desse relatório é a capacidade dela de evidenciar, de ter materialidade em relação àquilo. Eu faço parte de um grupo de estudo do Ministério, junto com o Ministério Público do Trabalho, tá? Em relação à NR1. E aí ali a relação assim, em relação à formalidade, ter uma ferramenta específica, ninguém está esperando muito que tenha. Tem o do governo, que realmente é isso que você trouxe, que não tem, não está claro. É, mas a gente já tem, hoje, as empresas que estão listadas na Bolsa e que têm que apresentar esses relatórios de sustentabilidade, elas já têm indicadores a responder ali que serve perfeitamente para compor um relatório de análise de risco psicossocial, muitos deles. Então, hoje, o que que os fiscais ali, assim, então, a gente está entendendo e pelas decisões que estão saindo, é que a empresa hoje ela tem a possibilidade dela criar o modelo dela, entendeu? Que faça sentido, desde que ela tenha uma materialidade, um lastro para dizer aquilo que ela está evidenciando no relatório dela. Tá, tem um relatório, tá apontando meu risco é baixo, mas que indicadores em relação a conflito de interesses, conflitos internos. Mas aqui, como é que eu avaliei a questão de conflito interno? Apresentei questionário, eu tenho entrevista de desligamento que eu faço perguntas com relação a isso, eu avaliei, em relação à pesquisa de clima, enfim, eu tenho três ferramentas que eu avalio a questão de conflito interno. Eu tenho três indicadores de relacionamentos interpessoais, eu avaliei de tal e tais maneiras. E aí, isso eu vou avaliar e vou trazer para o meu relatório, tá? Eu tenho canal de denúncia, e ali eu tô vendo que a gente não recebe denúncia em relação a assédio, mas embora e a gente tem treinamento frequente em relação a isso. Então meu risco de assédio vai ser baixo. Se eu tenho, tô dando informação, tenho canal de denúncia e não recebo, mas eu tenho canal de denúncia, mas eu não dou treinamento e ninguém sabe que existe. Então meu risco pode ser maior, porque eu não estou levando essa informação para minha equipe. Eu vou ter que construir dentro da minha estrutura, do meu modelo de negócio, aquele que faz sentido, e aí eu vou ter que ter minha política dessa gestão de risco psicossocial. Por isso que esse momento de mapeamento, assim, de ser bem destrinchado, de com tempo, de olhar para um lado, olhar para o outro, ele vai fazer muito a diferença nesse processo, sabe? E até teve uma decisão da, do Santander, recente, que teve um laudo, tá? Um laudo, então essa decisão tem lá o laudo que trouxe, reconheceu o risco psicossocial do ambiente de trabalho por conta de histórico de atestado, por conta da forma como era encaminhado esses atestados, e reconheceu. Mas não houve, era uma ação civil pública, né, uma ação coletiva,
que provavelmente vem de uma denúncia interna que foi lá e entrou com a ação. O Ministério Público trabalha em trocação, e aí o Judiciário afastou da condenação do risco psicossocial com a alegação que ainda a norma não estava vigente, a NR1. Então, hoje, essa decisão foi de fevereiro, foi anterior a entrar em vigor, né? Já tinha sido publicada a alteração da norma, mas ela não estava em vigor ainda. Hoje, essa decisão ela não poderia mais cair sobre esse argumento, porque eu teria que ter algumas evidências que a empresa está fazendo, tomando alguma medida, ficaria mais difícil o juiz esquivar. Embora, na minha concepção, como advogada, eu entendo que já tem outras legislações que poderiam impor essa obrigação em relação ali ao Santander. A gente tem um artigo 170 da Constituição que já prevê essas questões. Mas ainda para o judiciário, é uma loteria, então se caísse num tribunal ali, numa sessão mais empregados, provavelmente teria sido condenado Santander. Caiu numa sessão mais empregador e uma boa articulação ali dos advogados e judiciário, enfim, uma defesa conseguiu o juiz afastar essa obrigação da, do Santander. Então tá caminhando nesse sentido, sabe? Não sei, vamos lá. É, deixa eu perguntar, se não for incomodar aqui, já que você é advogada, uma outra questão que eu tenho muita dúvida, e a questão dos abençoados PJ, que as empresas inventam de colocar, mas que na verdade eles são um CLT. É Eu aquele PJ, mas que vai todos os dias para dentro da empresa. Como que nós vamos fazer com isso? Então, aí a gente vai estar com um desafio na Justiça do Trabalho, que eu estou rezando para o nosso ministro Gilmar Mendes, que ele pediu suspensão de todas as ações trabalhistas que têm relação de PJ, para ver se a obrigação vai ser da Justiça do Trabalho ou vai ser da Justiça Civil. Se for da Justiça Civil, a gente está muito complicado, essa questão vai ser bem complicada, porque a Justiça Civil já é bem mais morosa que a trabalhista, mas não implica a ausência de obrigação da empresa com esse cuidado. As normas, as NRs, elas são aplicadas dentro dos ambientes públicos, né? Então, em todos os Hum, ambientes, qualquer pessoa que estiver dentro do meu ambiente, ela tem uma obrigação de ser tratada, de encontrar esse ambiente saudável, né? Eu não posso ser, eu tenho um consumidor, eu entendo, que vá para uma relação de consumo naquele ambiente, que é um ambiente tóxico, que ele possa ser prejudicado. Quanto a isso, caberia uma discussão ali em relação, né, à questão do dano moral, lógico, obviamente não na esfera trabalhista. Mas eu entendo que cabe sim uma responsabilidade em relação à empresa que utiliza essa mão de obra, mesmo sendo PJ. entendi. Não, eu até te perguntei porque uma empresa fez contato comigo e, assim, 90% da mão de obra dela é PJ, só porque esse PJ que cumpre horário, essa questão toda, né? E aí eu até falei, olha, eu vou entender um pouco melhor, porque quando a gente pensa, por exemplo, pesquisa de clima, quando eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu não posso dar o nome dela de pesquisa de clima e colocar o pessoal PJ, porque lá na frente isso pode ali a pessoa querer pedir um vínculo, Sim. né? Bom, Aham. pelo menos foi a forma que um jurídico de uma empresa que eu já prestei serviço me orientou, que porque perante a CLT, pesquisa de clima é um processo é, de um profissional com vínculo CLT. E aí eu fiquei em dúvida se quanto à NR1 também poderia cair nessa questão de depois, pelo fato da pessoa ter participado, facilitar para ela exigir esse vínculo. Você vai ter que ter bastante cuidado. Até se quiser, eu faço parceria para a gente fazer juntas, né? Essas Bora questões então. de nomenclatura, da forma como você vai aplicar, mas nada impede que seja feita uma avaliação e a empresa, ela tá, de qualquer forma, correndo risco, né? Tipo, hoje eu atendi uma empresa que ela faz programas de franquia com os empregados. Empregados são franqueados delas. E só que eles estão dentro do ambiente de trabalho ali, no cowork. Então, o cowork ele vai ter que ter um cuidado em relação a isso, a forma como se comunica.
os prazos. E aí até o contrato do PJ, ele pode ser um documento que venha prejudicar o empregador ou o contratante em relação ao risco psicossocial, da forma como eles põem ali, porque geralmente é o objeto do contrato que vai dizer o que que tem que ser feito, né? Então, o prazo de entrega, o nível de cobrança, a coisa de comunicação. Então, olhar esses documentos é bem importante aí olhar, porque pode recair em relação a isso. E aí tá, mas daí o empregador, nesse caso, ele não vai ter o PGR a ser feito, né? Ele não vai ter, porque não tem CLT, mas Isso. ele vai ter que criar ali um controle daquele co-work dele, para dizer que é um co-work saudável, e se alguém tiver alguma alegação que daquele co-work teve algum dano psíquico, eles têm algumas garantias, assim, alguma transparência. Tem fragilidade, né? Não, a gente não consegue eximir, mas Uhum. tem como. E até porque a questão, o risco psicossocial, quando ele existe, quando ele se materializa, ele é muito prejudicial à organização. Ele é extremamente prejudicial, porque ele vai impactar na produtividade, no engajamento, ele vai impactar na qualidade da entrega, na clareza, na forma que as pessoas se comunicam. Então, tudo isso vai prejudicar a empresa, né? Não tem que olhar mesmo para isso. Aí, aqui chegando ao fim, eu trago aqui para vocês o meu WhatsApp, tá? Se alguém tinha mais alguma pergunta? Já vi que agora que eu vi o horário, já são 19h11. É, então aqui eu trago meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo, tem ali, se vocês já fazem parte do grupo, acho que são do grupo ali, né? Até fico muito feliz que o grupo ali tá com bastante gente interessada no assunto, isso me motiva a estar aqui me desafiando na internet, né? Aqui num horário fora do comercial para a gente tratar desse assunto e a poder ajudar vocês aí, né? Melhor entendimento desse tema que é tão importante para nossa sociedade, né? Porque as pessoas precisam estar melhor, com saúde mental melhor, para a gente se relacionar com melhores pessoas e ter melhores mão de obra, trabalhadores para os nossos negócios. É, então, aqui meu WhatsApp. A gente aqui, quem está no nosso grupo, aqui, voltando, quem está no nosso grupo, a gente tem feito consultoria com valor de desconto. O valor da nossa hora de consultoria é R$ 500, mas o pessoal do grupo, a gente está fazendo a consultoria pelo valor de R$ 300 a hora técnica. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser tratar do seu caso, é, pode me mandar aqui uma mensagem que a gente marca, tá? A gente tem aqui dentro do escritório um e-book. Ah, não, aqui é o curso, desculpe. A gente gravou um curso, eu e a Juliana, que é minha sócia, de acordo com que a gente vem realizando muitos treinamentos. E aí o que acontece? Dá os treinamentos nas empresas e tem a rotatividade. A gente teve algumas empresas no passado que a gente treinou 100% da equipe. Aí chegou no metade do ano, uma entrou, Isabela, tá com rotatividade aqui, como é que a gente pode fazer? Você nos ajuda a fazer um treinamento para a gente colocar a integração? Aí, esse ano também chegou uma outra, no ano passado, no final do ano passado, chegou uma empresa, Isabela, rotatividade aqui, a gente fez treinamento, a gente queria continuar treinando todo mundo que entra. Aí, dessas demandas, no início do ano, em janeiro, eu comecei a gravar esse curso, eu e a Juliana, que é do ambiente de trabalho seguro e produtivo, da saúde mental, da obrigação legal ao impacto, aonde a gente traz a questão nas obrigações legais como um todo, relacionada à gestão de risco psicossocial e os impactos para a organização no fim de valorizar boas práticas de gestão, que são ações locais, né, que a gente fala de impacto global, que estão ligadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então a gente traz toda essa abordagem. O total dessas aulas são pequenas aulas, num total de 1 hora a aula, sai um certificado e fica vinculado ao CPF do empregado. Então, é um recurso que as empresas têm para trabalhar com o RH e com as lideranças a mesma informação, de uma forma clara, para todo mundo igual. E aí, se tem rotatividade ou se tem um novo colaborador, ela compra o acesso. E aí, a gente consegue fazer pacotes também com volumes de acesso para as empresas. Tem sido bem interessante esse trabalho para uniformizar a informação e usar da melhor maneira essa visão, né? Porque eu acho que gestão de risco psicossocial precisa de uma visão, e é a visão que está ligada com a gestão para a sustentabilidade.
E aqui eu tenho o e-book que a gente fez, a atualização da NR1 e suas implicações, ele é gratuito. Para quem quiser baixar, é só acessar ele, clicar ali, colocar a câmera no QR Code, e aí tem algumas informações relevantes sobre a gestão dos riscos psicossociais. E pessoal, obrigado quem ficou até o final. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer mais algum comentário, tenho aqui alguns minutinhos, fiquem à vontade. Alguém? Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha sido ajudado vocês. E quem quiser botar comentários ali no grupo do WhatsApp para a gente reforçar e estimular mais gente a participarem. Nas próximas 2 segundas-feiras nós vamos ter aulas também com temas diferentes. Essa ficou gravado. Espero que sim, que as outras que eu fiz não consegui gravar. E aí é isso, tá? Obrigado mesmo pela atenção de vocês. E, e uma boa noite, então. Ninguém mandou mais nada. Então tá, pessoal. Muito obrigada aí pela, pela companhia. Muito, Maria, gostaram. Ai, fico bem feliz mesmo que vocês tenham gostado, porque a gente vai falando e vai fazendo coisas, né? Mas saber se está chegando, está ajudando as pessoas é o que faz a diferença. Então, se vocês puderem interagir comigo, aí eu agradeço, como até como uma retribuição, no grupo do WhatsApp ou nas redes sociais, porque essa é o que vai validar e chamar outras pessoas para estarem ouvindo aí nos próximos encontros. Tá bom? Obrigado e uma boa noite a todos. E sucesso aí no trabalho de vocês aí nessa implementação. Tchau, tchau.